que você acha que Satanás sente sobre você como um redimido? Ele pensa bem de você e quer o melhor para a sua vida? Você acredita que ele deseja vê-lo cumprir o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que Satanás observa cada um dos seus movimentos. Ele tenta acompanhar seus planos e até presta atenção às suas orações. Ele não faz isso porque se importa com você. Na verdade, ele não gosta de você, mas está sempre vigiando para estrategizar formas de aprisioná-lo. Você gostaria de saber o que permite que ele consiga isso? Eu vou expor isso para você antes do fim deste vídeo. Como cristão, Satanás não tem nenhuma outra intenção em seu coração a não ser tentar afastá-lo de Cristo. Se você está enfrentando desafios e se perguntando o que fez de errado ou por que tudo isso está acontecendo, entenda que é o diabo trazendo esses desafios para desviá-lo de Deus. Mas ele nunca conseguirá cumprir seu plano maligno, porque há um escudo protetor do sangue de Jesus protegendo você contra seus planos malignos. No entanto, ele não se cansa ou desiste. Ele está sempre ao seu redor procurando a melhor forma de penetrar na sua vida e causar problemas. Ele não tem poder para derrubá-lo, exceto o que ele manipulou você a dar a ele. O diabo nunca terá sucesso em sua vida se você não permitir. É por isso que a Bíblia nos ensina em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. O diabo é esse inimigo cuja única agenda é encontrar alguém que ele possa devorar. Isso significa que ele não pode devorar qualquer um. Ele não consegue devorar aqueles que estão escondidos em Cristo Jesus. Por que então parece que ele está ganhando controle sobre alguns cristãos hoje? Por que os cristãos enfrentam mais batalhas do que os descrentes? Para responder a essa pergunta, há duas coisas que você precisa saber sobre sua existência na Terra. Uma delas é que você foi implicado em uma batalha eterna no momento em que pisou pela primeira vez neste mundo. Essa batalha é entre o poder das trevas e o poder da luz. Satanás é o governante do reino das trevas e está lutando para capturar sua alma. Jesus Cristo é a luz de Deus e quer conquistar sua alma também. No entanto, você é quem decide de que lado quer estar. Você é quem escolhe a quem servirá pelo resto da sua vida. Se você escolher Jesus Cristo, terá feito a escolha certa, mas isso não significa que o diabo o deixará em paz. Se você escolher o caminho do mal, Jesus também não o abandonará, pois ele o ama e sabe que as intenções do diabo para você são ruins. É por isso que ele está sempre lá, protegendo você, provendo para você e enviando seus mensageiros para convencê-lo a segui-lo. Que amor verdadeiro deve ser esse? Mas antes de prosseguirmos, se você é novo por aqui, gostaria que clicasse no botão de inscrição por alguns segundos. Isso permitirá que você fique conectado ao nosso canal e continue recebendo as bênçãos dos nossos vídeos inspiradores e transformadores. Curtam e comentem nossos vídeos para que nossas mensagens alcancem mais pessoas enquanto propagamos o Evangelho de Cristo. Sei que você tem amigos, familiares e entes queridos que merecem conhecer a verdade que compartilharei. O erro que muitas pessoas cometem é não perceber que, mesmo vivendo no pecado, Cristo é quem as sustenta porque acredita que elas retornarão a Ele algum dia. Tudo o que você desfruta na sua rebeldia não é um presente de Satanás. Satanás não tem nada de bom para oferecer a ninguém. Essas coisas são bênçãos de Deus que Satanás tomou devido à sua ignorância, as manchou com mentiras e as devolveu a você. É como um bebê com uma nota de $100, mas que não sabe o valor dela. Um estranho que visse que essa criança não tinha ninguém cuidando dela e soubesse o valor da nota de $100, rapidamente a trocaria por um biscoito.
A criança ficaria animada, pensando que o estranho lhe deu algo que ela gosta, sem saber que a nota de $100 poderia comprar muito mais biscoitos. O diabo é o estranho na sua vida que está lá apenas para roubar, matar e destruir. Ele é um ladrão que está sempre roubando você sem o seu conhecimento. Não é à toa que Deus lamentou em Oséias 4:6. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque você rejeitou o conhecimento, eu também o rejeitarei como meu sacerdote. Visto que você ignorou a lei do seu Deus, também ignorarei seus filhos. Se você soubesse que o diabo não tem nada a oferecer a você, exceto o que ele tirou de você, não teria permitido que ele continuasse enganando você. Mesmo como cristão, o diabo pode estar governando sua vida, apesar de você já ter se rendido a Jesus Cristo. Como isso é possível? A escritura que acabamos de ler é a palavra direta de Deus, lamentando que meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Nosso foco será em meu povo. Isso é para mostrar que até Deus reconhece que as pessoas presas na prisão do diabo são seu povo. É por isso que é muito possível estar comprometido com Deus e ainda assim estar sob o tormento do diabo. De acordo com o que vimos nessa escritura, a ignorância é a causa raiz. A ignorância é a arma do inimigo para mantê-lo preso em sua jaula. Tudo o que você não sabe é maior que você e tem poder sobre você. A Bíblia diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente a verdade pode libertá-lo das mentiras do diabo. Se você conseguir eliminar sua ignorância, ficará livre. Isso nos leva à segunda coisa que você precisa saber sobre sua existência nesta vida. Se nascer no mundo já o implicou em batalhas, você deve entender que sua mente é o campo de batalha. Todas as manifestações físicas de opressão demoníaca que você vê não são a raiz do seu problema. A posição do seu coração é a raiz. É por isso que o inimigo ataca sua mente com ignorância para que, quando você não souber a verdade, ele possa aprisioná-lo. Sua mente é onde começam as batalhas da sua vida. Tudo o que não venceu em sua mente não pode vencer na sua realidade. Se Deus é quem está vencendo em sua mente, então Deus vencerá em sua realidade. O que significa que os pensamentos, planos e propósitos dele serão estabelecidos em sua vida. Se o diabo é quem está vencendo em sua mente, então tudo o que você verá na sua realidade são negatividades, má sorte, a luxúria da carne e tudo o que representa o mal. Então, da próxima vez que enfrentar uma situação difícil, entenda que o diabo o aprisionou em sua mente. Não é o momento de começar a chorar ou questionar Deus, mas sim de buscar liberdade do cativeiro mental. Vamos expor algumas das sequências ou estratégias que o diabo usa para manobrar e entrar no seu coração. A primeira coisa que ele faz é tentá-lo. O diabo trará um desafio à sua vida com a intenção de reduzir sua força e fé em Deus para ganhar acesso ao seu coração. Lembre-se de que ele observa você e conhece seus gostos e desgostos, aspirações de vida e objetivos, e tudo o que é importante para você. Assim, ele o tenta com algo que você já conhece e faz parte de sua vida, para que suas táticas pareçam mais reais e você acredite facilmente que está numa enrascada. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, capítulo 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele também providenciará um escape para que possam suportar. O diabo sabe que você não cairá em sua armadilha se ele o tentar com algo que você não valoriza ou não considera importante. Por isso, seu propósito ao monitorar sua vida é identificar seus pontos fortes e fracos,
para saber exatamente onde atacar. Mesmo que Deus permita que o diabo nos tente, porque precisamos ser moldados corretamente para cumprir seu propósito em nossas vidas, Ele nunca permite que sejamos tentados além do que podemos suportar. Na primeira vez que o diabo pediu permissão a Deus para tentar Jó, Deus não permitiu que ele tocasse no corpo de Jó, porque sabia que isso seria demais para ele naquele momento. Mas quando Deus viu que Jó lidou muito bem com a primeira tentação, ele sabia que ele havia ganhado força suficiente e permitiu que o diabo afligisse seu corpo. Você percebe? Deus está observando você em tudo o que está passando. Ele é a razão pela qual as coisas não estão piores. A tentação é uma das muitas formas de Deus mostrar o quanto Ele nos ama e cuida de nós. Se sua vida fosse completamente livre de caos, como você saberia tudo o que Deus está fazendo por você? Ele permite que você enfrente problemas porque sabe que você tem força suficiente para superá-los. Já os desafios que estão além da sua capacidade, Ele os afasta e nunca permite que você os enfrente. Se você ceder à tentação do diabo em sua vida, não é porque Deus o abandonou ou porque ele deixou de se importar com você, mas porque o diabo conseguiu convencê-lo de que Deus o esqueceu. Isso nos leva ao segundo passo da estratégia do diabo para aprisioná-lo, a estratégia da mentira. A Bíblia diz em João 8,44: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O diabo não tem verdade nele. Depois de enfraquecer seu corpo pelos problemas da vida, o próximo passo é bombardeá-lo com todo tipo de mentiras. Ele até mente contra Deus, fazendo você acreditar que Deus não o ama. Depois de todo o seu sacrifício e investimento no trabalho do reino, ele ainda permite que coisas horríveis aconteçam com você. Assim como entrou no coração da esposa e dos amigos de Jó para instigá-los contra Deus, ele também entra em seu coração e das pessoas ao seu redor para levá-lo a acreditar que Deus não vale a pena. Tudo isso é para afastá-lo de Deus, de modo que ele possa guiá-lo à destruição. É por isso que você deve ser cuidadoso com sua conduta diante dos problemas da vida. Você precisa saber que Deus o ama tanto que jamais imaginaria machucá-lo. Seus planos para você são sempre bons, nunca para o mal. Já que você sabe que Deus não pode causar-lhe dano, guarde seu coração contra as mentiras do diabo quando enfrentar tentações. Não permita pensamentos maus em sua mente, nem deixe que eles ganhem força. Sempre que você permite que esses pensamentos maus se repitam, está permitindo que as mentiras do diabo entrem no seu coração e, em pouco tempo, eles começam a formar fortalezas que o manterão aprisionado pelo resto da vida, a menos que Deus intervenha. Do 2 Coríntios 10, 4 a 5, nos dá uma ilustração clara de como essas fortalezas funcionam. Diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Uma coisa sobre essas fortalezas é que elas são pretensões, também conhecidas como engano. São falácias, nada reais, mas o diabo as programa de tal forma que você acredita que são verdade. Imagine que você planejou um almoço com um amigo, mas ele ligou para cancelar o compromisso porque estava ocupado com trabalho. Você decide almoçar sozinho no restaurante de sua preferência, apenas para notar, minutos depois, que o amigo que acabou de cancelar aparece no mesmo restaurante
com outra pessoa para almoçar. Você se confunde e começa a pensar que talvez não seja importante para ele. Então ele preferiu almoçar com outra pessoa. Sem confrontá-lo, começa a chamá-lo de traidor, porque sente que foi enganado. Conclui isso sem descobrir que a pessoa com quem ele almoçava era o filho do chefe dele. O chefe confia tanto nele que o permitiu levar seu filho para almoçar, já que ele era novo na cidade e desconhecia o ambiente. Isso é exatamente o que o diabo faz, brincando com nossas mentes, escondendo a verdade e nos fazendo acreditar em mentiras. Porque você ficou bravo com seu amigo e não procurou saber a verdade, permitiu que o diabo repetisse a mentira. Na próxima vez, verá os dois no supermercado, reforçando sua crença de que foi deixado de lado por um estranho, e verá mais e mais coisas que continuarão confirmando as mentiras do diabo no seu coração, até que formem uma fortaleza nos seus pensamentos. Quando o diabo percebe que essas mentiras formaram uma fortaleza alimentada pela ignorância, ele prossegue para a próxima estratégia, o sentimento de culpa. Você sente culpa por não ter procurado seu amigo para descobrir a verdade. Quer entrar em contato, mas o diabo convenceu você de que é tarde demais. Muitas mentiras o levaram a acreditar que seu amigo o traiu. Espero que você saiba que esse amigo de quem falamos simboliza Deus e como o diabo manipula seu coração para acreditar que ele não se importa mais com você. Ele enche seu coração de imaginações negativas que se multiplicam e formam uma fortaleza. Essa fortaleza é o que a Bíblia chama de pretensões, enganos e pensamentos elevados que se colocam acima do conhecimento de Deus. Quando você permite que esses pensamentos formem uma fortaleza, eles se elevam contra tudo o que você já conheceu sobre Deus. O diabo aproveita essa oportunidade para mantê-lo atormentado, porque você não pode ser livre sem conhecer a verdade. Assim, tecnicamente, você foi aprisionado por sua ignorância. Quando a dor dos desafios que você está enfrentando se torna insuportável e você quer correr de volta para o amigo que o compreende e sempre estará ao seu lado, o diabo usa a arma da culpa para segurá-lo, fazendo-o sentir-se indigno de se aproximar de Deus. Ele o faz acreditar que Deus está irritado com você por tudo o que você fez. Ele começa a lembrar você de quanto tempo ficou longe de Deus, de como tem se desviado desde então e de como já perdeu suas chances com Deus. Pelo contrário, Deus está esperando que você volte e encontre a verdade nele. Ele sabe que a razão pela qual você ficou longe e se desviou foi porque ouviu as mentiras do diabo. Ele vê todas as dores que você está enfrentando e sabe que a única coisa que pode libertá-lo desse desafio é a verdade. Mas o diabo é tão astuto que antes que você perceba e tome a decisão certa, ele já fortaleceu a fortaleza na sua mente para se transformar em orgulho. Considerando a posição falsa em que ele o colocou na vida, ele faz você se sentir grande demais para retornar a Deus. Você começa a considerar o que os outros ao seu redor vão pensar se você seguir a Deus. Começa a se perguntar o que acontecerá com sua riqueza, seu status e tudo o mais que pensava ter recebido do diabo. O diabo pode até ameaçar sua vida, fazendo-o acreditar que, se voltar para Jesus, você morrerá. Tudo isso são mentiras que ele usa para mantê-lo preso na ignorância. Você sabe que é preciso mais mentiras para encobrir uma mentira. O diabo sabe que, se você voltar para Jesus, não morrerá. Ele sabe que Jesus já garantiu sua vida, mesmo enquanto você está afastado dele. No entanto, não há outra maneira de mantê-lo em sua fortaleza, além de esconder a verdade de você. Ele sabe que você tem o poder de ser livre, mas o convence a não usar esse poder.
Ele impede que você alcance e se torne tudo o que Deus quer que você seja. Quando o diabo controla a mente de um crente, ele faz com que você exagere o poder dele e minimize o poder do Espírito Santo. Isso entristece e afasta o Espírito Santo, e antes que você perceba, começa a se distanciar de Deus. Ao se distanciar de Deus, você fortalece a carne e dá mais poder a ela para controlá-lo. Você começa a viver em um estado de hipocrisia, pecando cada vez mais. Esse pecado se torna um hábito que se torna parte de um ciclo de vida. Girar em torno desse ciclo de pecado, culpa e afastamento de Deus é o que o deixa preso. Quando você se encontra preso em uma situação assim, preocupe-se mais em abordar a raiz de seus problemas do que em enfrentar apenas os resultados do problema. Concentre-se mais na fonte, não nos sintomas. Lide com a causa do caos, não apenas com o caos. A tentação tem suas raízes no engano. Se você está preso a uma mentira em que acredita, aborde a mentalidade que resultou no pecado ou aflição que você está enfrentando. Você não será livre se não superar essa mentalidade. Culpar demônios por seus problemas e tentar expulsá-los será inútil se a raiz do problema não for tratada. Esforçar-se apenas com sua própria força para abandonar um hábito será muito difícil. É por isso que as pessoas raramente superam vícios, porque existe uma corrente mental que as mantém presas. Essa fortaleza deve ser trazida à obediência de Cristo. Talvez você se pergunte como pode sair dessa praga de ignorância. Talvez você já saiba que apenas a verdade pode libertá-lo do engano do diabo, mas você não conhece essa verdade. Em 1 Coríntios 2:11, lemos: Pois quem conhece os pensamentos do homem, senão o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Gostaria de anunciar que a única verdade que pode libertá-lo dessa fortaleza do diabo é o Espírito Santo. A Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade, que nos conduz a toda a verdade. Ele é como um espelho através do qual você enxerga quem realmente é. Você pode não ter certeza de como está ao longo do dia porque não tem um espelho. Essa situação pode fazê-lo aceitar elogios ou críticas, mas assim que você se vê no espelho, percebe os erros em sua aparência e os corrige imediatamente. Isso é o que o Espírito Santo faz na vida de um cristão. Ele reflete a verdadeira natureza de Cristo para você enquanto você tem comunhão diária com Ele. Ele revela os aspectos da sua vida que estão se afastando da vontade de Deus. Ele o ajuda a discernir as mentiras do diabo e a resisti-las. Ele lembra quem você é em Cristo e o poder que reside em você. Ele o encoraja a usar esse poder contra as artimanhas do diabo e a vencê-las. Ele é o ajudador e o consolador que nunca o abandona, não importa os problemas que venham ao seu caminho. O Espírito Santo é o representante de Jesus Cristo na terra. Como cristão totalmente rendido ao senhorio de Jesus, Ele está sempre com você, mesmo na sua infidelidade. Ele pode ficar entristecido e em silêncio por causa do seu pecado, mas nunca o deixará. Você pode chamá-lo a qualquer momento, confessando e abandonando seus pecados. Ele volta e assume o controle da sua vida. Existem diferentes ferramentas que o Espírito Santo usa para nos guiar em toda a verdade e nos ajudar a superar as fortalezas da nossa mente. Vamos olhar para 3 armas principais. Número 1. A arma da Palavra de Deus. João 17:17 diz:
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa escritura confirma que a palavra de Deus é a verdade que derrota as mentiras do inimigo em nossos corações. Quando você começa a duvidar de si mesmo ou se sente inseguro sobre a situação em que se encontra, o melhor lugar para encontrar clareza é na palavra de Deus. Quando você está sobrecarregado de pecado e culpa, a palavra de Deus traz libertação para você. Fugir de Deus, quando está consumido pela culpa, é como fugir da comida porque está com fome. A melhor maneira de sair de uma situação difícil não é fugir da solução, mas abraçá-la. A Bíblia nos exorta a não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas a nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Passar tempo diariamente com a palavra de Deus muda sua mentalidade do padrão deste mundo para o padrão de Cristo. A palavra de Deus remove as imaginações negativas que o aprisionaram e ensina uma vida de positividade e plenitude que o libertará. Existem diferentes formas como a palavra de Deus nos restaura ao nosso propósito original em Deus. Uma dessas formas é revelar sua verdadeira identidade. Sem consciência de sua identidade, o filho de um homem rico permanecerá pobre por toda a vida. Em outras palavras, é necessário o conhecimento da sua identidade em Cristo para que você possa reivindicar suas posses. Todo filho de Deus tem um propósito na terra, e tudo o que você precisa para cumprir esse propósito está disponível. Você precisa do conhecimento correto para acessar essas provisões de Deus para a sua vida. O Espírito Santo abre seu coração para a verdade enquanto você estuda a palavra de Deus. Ele mostra quem você é e quem você deve ser. Isso o impulsiona a tomar decisões informadas que estejam alinhadas com a vontade de Deus para a sua vida. Se você está fundamentado na palavra de Deus e o diabo surge com uma imagem distorcida de sua identidade em Cristo, você pode facilmente expulsá-lo de sua vida. Qualquer tentação que o afaste de estudar a Bíblia está destinada a destruí-lo, pois é o diabo tentando impedir que você conheça a verdade para poder controlar sua vida. Se você entende sua identidade em Cristo, pode vencer o diabo, e a Bíblia é a melhor ferramenta para alcançar isso. A palavra de Deus o direciona no caminho a seguir para que você não caia nas armadilhas do inimigo. A Bíblia diz no Salmo 119, 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Comprometer-se a seguir a palavra de Deus e fazer o que Ele ordena é essencial para superar as armadilhas do inimigo. A palavra de Deus é o melhor guia para a vida. Não importa o quão escura, tortuosa ou difícil sua vida pareça, a palavra de Deus pode torná-la clara, reta e livre de todos os obstáculos. A luz ilumina o caminho, expondo todo o mal que você talvez desconheça. Essa luz o guia ao propósito original de Deus para a sua vida. Tornar-se tudo o que Deus deseja que você seja pode ser confuso e exaustivo. Muitos conselheiros surgem de diferentes lugares, todos com o melhor interesse por você, pois o amam. Você também tem suas ambições e aspirações na vida. Isso pode deixá-lo em um estado de obscuridade por falta de clareza. Contudo, tudo se tornará claro quando você começar a passar tempo com a palavra de Deus. Existe algo escrito sobre você, e o Espírito Santo o guiará para encontrá-lo. Essa descoberta lhe dará uma direção clara, eliminando todas as sugestões do inimigo. A palavra de Deus o equipa com conhecimento, sabedoria, ideias, poder e estratégias necessários para superar os desafios da vida. Você precisa de sabedoria diariamente para tomar decisões informadas e lidar adequadamente com as situações.
precisa de ideias criativas que o impulsionem às alturas que deseja alcançar. Somente na palavra de Deus você encontrará o poder para superar todos os obstáculos e alcançar o auge de sua carreira ou do chamado de Deus para a sua vida. Tudo o que você precisa para cumprir o propósito de Deus para a sua vida está na palavra de Deus. Josué 1:8 diz: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sei que você deseja prosperar na vida. Deus tem a resposta para isso em sua palavra. Quando o inimigo o ataca com mediocridade e pobreza, você pode mostrar a ele o que Deus diz sobre sua prosperidade em sua palavra. Esse ato de fé mantém o diabo longe de sua vida e atrai a bênção de Deus para você. Receba graça para a sabedoria da palavra de Deus em nome de Jesus. Por último, a palavra de Deus lhe dá o poder de superar as tentações do inimigo. Nada pode afastar o diabo de você como a palavra de Deus. Quando Jesus foi confrontado com muitas tentações após jejuar por 40 dias e noites, a única coisa que ele usou para derrotar o diabo foi o poder da palavra de Deus. O diabo já o havia estudado bem e sabia que ele precisava de alimento. Então, pediu que Jesus transformasse pedra em pão. Não que Jesus não tivesse o poder para fazer isso, mas ele sabia que o inimigo estava usando essa estratégia para desconectá-lo de Deus. Jesus percebeu que somente a palavra de Deus é a arma mais forte que pode afastar o diabo. Você ficará surpreso ao saber que, imediatamente após Jesus recorrer à palavra de Deus, Satanás começou a tentá-lo, também usando a palavra de Deus. Mesmo assim, Jesus usou a palavra para derrotá-lo. Isso nos mostra que precisamos do Espírito Santo para discernir as verdadeiras intenções de Deus através de sua palavra. É necessário um nível mais profundo de revelação para lidar com algumas situações. Seja fortalecido hoje pela palavra de Deus para enfrentar e vencer as confrontações do diabo. Adquirir conhecimento como arma contra as artimanhas do diabo não se limita apenas à palavra de Deus pura. Pode ser através de livros inspirados pelo Espírito Santo, mensagens em áudio, podcasts ou conversas inteligentes e cheias do Espírito com pessoas. Você pode estar passando por uma situação difícil, mas obter a direção e libertação que precisa ao acessar os recursos certos. Deus deu a seus filhos sabedoria para compartilhar suas experiências de vida, ideias e pensamentos para ajudar outros a adquirir o conhecimento correto e evitar repetir os mesmos erros. Preste atenção às palavras dos outros. Elas podem ser a ajuda de que você precisa. Número 2. A arma da oração. O poder da oração para romper as fortalezas do diabo não pode ser enfatizado o suficiente. A oração é a arma de nossa guerra contra as forças das trevas. É como transmitimos nosso coração a Deus e o convidamos para nossas batalhas. A razão pela qual Daniel prevaleceu sobre todos os obstáculos em seu caminho na Babilônia foi a oração. A Babilônia era um lugar onde o nome de Deus raramente era mencionado. Era cheia de ídolos e muitas práticas diabólicas, mas Daniel sobreviveu e governou sobre essas forças. Assim como as trevas nunca podem contender com a luz, nenhum poder pode contender com você e ter sucesso se você viver uma vida de oração. A oração é uma grande arma que pode prender todo o poder das trevas e mantê-los sujeitos a você. Esther também estava presa na terra da Pérsia. Ela era apenas uma jovem rainha com o destino de seu povo em seus ombros. Não havia melhor maneira para ela lidar com essa situação além da oração. Deus ouviu suas orações e reverteu a calamidade de seu povo.
Se você usar toda a força que lhe resta para orar, ainda terá todas as chances de vencer a batalha contra seus inimigos. A chave para sua liberdade é a oração fervorosa e a súplica diante de Deus. A oração fará duas coisas por você. A primeira é que ela o fortalece. Você ganha mais vigor espiritual quando ora fervorosamente. Esse era o segredo de Elias na Bíblia. Ele era um homem que amava passar tempo com Deus no lugar de oração. Isso o tornava indestrutível, mesmo quando os outros profetas estavam sendo destruídos. Ele nem sequer se escondia como os outros profetas remanescentes, mas tinha ousadia suficiente para enfrentar Acabe sempre que necessário. A oração pode lhe dar a ousadia de enfrentar e lidar com qualquer obstáculo na vida. O segundo poder da oração em sua vida é ativar as forças sobrenaturais para ajudá-lo. Quando você ora, a ministração angelical e um poderoso mover do Espírito de Deus. Jesus estava sendo batizado e orando quando o Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba, dizendo: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." João estava batizando muitas pessoas, mas não há registro de um encontro assim com nenhuma delas, exceto com Jesus, que estava orando. Jesus foi orar no monte com alguns de seus discípulos e Moisés e Elias apareceram diante dele. Há possibilidades liberadas do reino espiritual quando um homem ora. Anjos estão sempre pairando ao redor do homem de oração, esperando para receber instruções e executá-las. O mesmo Elias que acabamos de mencionar chamou fogo várias vezes na Bíblia para consumir seus sacrifícios e inimigos. Se você deseja uma resposta rápida do reino sobrenatural para intervir em todas as fortalezas de sua vida, invista em oração. Nenhum homem jamais errou ao orar. O poder da oração nunca é desperdiçado, pois mesmo que não funcione para você agora, ela está armazenada em seu banco de poder espiritual para propósitos futuros. Número 3. A arma do louvor. O Espírito Santo utiliza o poder do louvor para livrá-lo das armadilhas do diabo. Isso foi comprovado em muitas ocasiões na Bíblia, onde o poder de Deus foi liberado para quebrar correntes e destruir inimigos por meio de louvores. Quando parece que você está preso em uma situação, comece a cantar e dançar de alegria. Comporte-se como se nada estivesse errado e tudo estivesse sob controle. Paulo e Silas experimentaram o grande poder de Deus por meio de louvores enquanto estavam na prisão. E os israelitas, enquanto estavam a caminho do Egito, eram grandes guerreiros e sempre tinham o apoio de Deus, mas quando chegaram a Jericó, Deus os instruiu a louvar em vez de lutar. Há batalhas em sua vida que a oração sozinha pode não ser capaz de vencer. Algumas correntes não precisam ser afrouxadas, mas quebradas. Se você tentou outros meios de se libertar das fortalezas do diabo e não teve sucesso, tente o louvor. Você nunca erra com louvor. Quando você ora a Deus, Ele ouve suas orações e envia um anjo para atender sua situação. Mas quando você começa a louvar a Deus, Ele vem pessoalmente lutar por você, porque Ele habita nos louvores de seu povo. O louvor é o lugar onde Deus habita. Um adorador é naturalmente um portador da presença divina. O louvor pode fazer com que seus inimigos se voltem uns contra os outros no campo de batalha. Nenhum tipo de complexidade espiritual pode resistir à arma do louvor. O Espírito Santo se move quando você louva a Deus genuinamente para libertá-lo das fortalezas do diabo. Não é qualquer louvor descuidado, mas um louvor de qualidade e intencional ao seu Criador. Essas três armas ativam o poder do Espírito Santo para destruir as fortalezas da sua mente e libertá-lo das armadilhas do diabo. Você deve manter seu espírito vivo, alimentando-o com essas armas poderosas.
Quando você negligencia o espírito, dá controle à carne sobre sua vida, e quanto mais forte a carne se torna, mais intensas são as tentações e mais difícil é vencê-las. Seja disciplinado no espírito, passando tempo com Deus, estudando sua palavra, orando e louvando a Deus. Nós ouvimos sua palavra e agora passaremos a orar neste momento. Você está livre de toda a armadilha do diabo ao orarmos hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, Rei da Glória, Estrela da Manhã, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá. Eu adoro Sua Majestade, exalto o Teu nome santo, pois só Tu és digno do meu louvor. Obrigado por Tuas misericórdias e amor sobre a minha vida. Obrigado por Tua fidelidade e por Suas provisões diárias. Obrigado por preservar minha vida e minha família. Tu nunca permites que os planos do inimigo prevaleçam em minha vida. Obrigado por abrir caminhos para mim quando enfrentei situações difíceis. Tua obra em minha vida é incontável. Só vim para te agradecer. Pai misericordioso, venho diante do teu trono de misericórdia com um coração cheio de arrependimento por todas as minhas ações pecaminosas. Admito que sou um pecador e trago hoje meu jugo de pecado diante de ti, pedindo misericórdia. Peço que me perdoes por todas as minhas falhas e me laves com o sangue de teu precioso Filho, Jesus Cristo. Deixo para trás todas as mágoas e rancores que guardei contra os outros. Eu os perdoo e peço que tu tenhas misericórdia deles. Submeto meu corpo à liderança do Espírito Santo. Meu espírito, alma e corpo pertencem somente a ti. Recuso-me a ser dominado pela carne, em nome de Jesus. Pai fiel, agradeço as instruções oportunas que recebi por meio da tua palavra neste momento, que afirma que é essencial guardar meu coração contra as mentiras do diabo. Senhor, apresento meu coração diante de ti e peço que me laves de toda a impureza que tomou conta de mim devido à persistente atenção às mentiras do diabo. Senhor, purifica meu coração e assume teu lugar em minha vida a partir de agora. Meus ouvidos estão abertos somente à tua voz. Recuso-me a ouvir, ver ou conceber qualquer coisa em minha mente que seja contrária à tua vontade, em nome de Jesus. Senhor, quebro toda a fortaleza do diabo em minha mente. Que toda mentira do diabo que formou um pensamento contrário à tua palavra seja destruída pelo fogo. Derrubo todo pensamento que se exalta contra o conhecimento de Deus e o submeto aos desejos de Deus. Oro por graça para desacreditar tudo o que sei ser verdade, mas que são mentiras. Espírito Santo, renova minha mente por meio da palavra de Deus. Recebo luz para clareza e direção em minha vida. Decreta e declara que estou livre de todas as armadilhas da mente, em nome de Jesus. Senhor, peço direção ao conhecimento certo para minha libertação. Enquanto estudo tua palavra, oro e te louvo. Peço que me concedas graça para sabedoria e revelação no conhecimento de Deus. Que os olhos do meu entendimento sejam iluminados para que eu conheça a esperança do teu chamado para a minha vida. Que tua palavra revele minha verdadeira identidade em Cristo. Por meio da tua palavra recebo direção clara para o teu plano e propósito para a minha vida. Senhor, revela as Escrituras para mim de uma forma que eu compreenda, em nome de Jesus. Pai precioso, oro por força, paixão e entusiasmo para orar, louvar e estudar tua palavra. Paraliso todo jugo de preguiça, procrastinação e desânimo. Aumenta meu apetite por tua palavra, Senhor. Que eu tenha fome de ti, como tenho fome de comida. Que eu seja desesperado por conhecer mais. Dá-me graça para conhecer a palavra e obedecer ao que disseste. Oro por um coração de obediência, um coração totalmente rendido a ti.
Desconecta-me de tudo o que representa um desânimo em minha busca por Ti, em nome de Jesus. Deus poderoso, quebro toda a fortaleza de traumas emocionais da infância e angústias psicológicas que têm afetado minha mentalidade e abordagem à vida. Não há nada impossível para Ti, Senhor. Liberta-me de toda a implicação dessas experiências traumáticas em minha vida. Senhor, perdoo todos aqueles que me prejudicaram na minha inocência. Deixo de lado todas as dores e ódio que construíram em minha vida. Submeto essas imaginações malignas e pensamentos à obediência de Cristo. Recuso-me a ser mantido prisioneiro pelo meu passado e recebo minha liberdade em nome de Jesus. Pai fiel, venho contra todo espírito de depressão e negatividade. Calo toda voz que tenta me convencer de que a vida não vale a pena. Tenho vida eterna em Cristo. Clamo o sangue de Jesus sobre minha mente para neutralizar essa obra das trevas, em nome de Jesus. Que Teu Espírito inunde meu coração com amor, paz e alegria no Espírito Santo. Ilumina o meu ambiente com a paz e o amor de Deus. Não abrigarei tristeza em meu coração, mas espalharei alegria onde quer que eu vá. O Espírito de Deus preenche meu coração com positividade e acredito que o Senhor aperfeiçoará tudo o que me diz respeito em nome de Jesus. Querido Deus, eu decreto restauração em minha vida. Tudo o que o inimigo roubou de mim devido à minha ignorância. Tu disseste em Tua palavra, conforme Joel 2:25-26, que me restituirás os anos consumidos pelos gafanhotos. O grande gafanhoto e o gafanhoto jovem, os outros gafanhotos e o enxame de gafanhotos, o grande exército que enviaste contra mim. Disseste que eu terei comida em abundância até ficar satisfeito. E louvarei o nome do Senhor meu Deus, que realizou maravilhas em minha vida, e nunca mais serei envergonhado. Eu decreto e declaro a manifestação dessas promessas em minha vida, em nome de Jesus. Obrigado, Pai precioso, porque sei que ouviste e respondeste minhas orações. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amado, o inimigo não se cansa de te perturbar, nem desiste de ninguém. Lembre-se da tentação de Jesus em Lucas capítulo 4. Depois que Jesus disse a ele: "Afasta-te de mim, Satanás." A Bíblia diz que ele deixou Jesus por um tempo. Outra versão diz que ele se afastou até um momento oportuno. Você consegue imaginar isso? Ele não apenas foi embora, como seria a expectativa normal, mas apenas deu um passo para o lado até que pudesse voltar novamente. É assim que ele age. Ele pode esperar o tempo que for necessário para vê-lo fora do propósito de Deus para a sua vida. Por isso, esta vida é um campo de batalha perpétuo. No dia em que você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, uma guerra foi travada contra você. Você foi alistado em uma batalha transmitida ao vivo. Quer esteja interessado ou não, você faz parte da batalha e Satanás quer aprisioná-lo. Portanto, não abandone suas armas. Não as esconda, nem as deixe de lado pensando que não são necessárias. As armas do louvor, da oração e da palavra de Deus são as ferramentas mais poderosas que você pode usar contra o diabo. Elas não são algo que você deve usar ocasionalmente, já que o diabo está sempre alerta e pronto para enganá-lo. Esteja você também alerta com suas armas para resisti-lo. Eu encorajo você hoje a louvar e dançar para a glória de Deus após assistir a este vídeo. O diabo quer que você fique deprimido, mas deixe-o saber que a alegria do Senhor é a sua força. Seja como seu pai Abraão, que contra toda esperança continuou se alegrando. Ele não permitiu que o diabo o aprisionasse na tristeza ou o fizesse duvidar da palavra de Deus sobre ter um filho. A Bíblia diz que ele era forte na fé, dando glória a Deus.
Deixe Satanás saber que Jesus ama você e vai aperfeiçoar tudo o que diz respeito a você. Você não é um órfão espiritual vagando pela terra. Você tem um pai que cuida de você e fará qualquer coisa por sua causa. Lembre-se, a rota que o diabo mais usa para chegar ao seu coração é através do que você vê e ouve. Se você não quer construir nenhuma fortaleza contrária ao conhecimento de Deus, seja intencional sobre o que ouve e vê. Que seu foco esteja na sua comunhão com o Espírito Santo. Vejo você vitorioso a partir de agora, em nome de Jesus. Você fez bem ao assistir a este vídeo até o fim. Eu encorajo você a escrever suas expectativas pela fé na seção de comentários e confiar em Deus para a manifestação delas. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com outra pessoa, para que Deus possa estabelecer a liberdade dela da armadilha do diabo. Que as bênçãos de Deus transbordem em sua vida hoje.